Oiê, tudo bem com você? Comigo tudo muito reflexivo por aqui. E no episódio de hoje eu queria falar sobre um assunto que toca a vida de muita gente por esse mundão afora. Se não toca a tua vida hoje, talvez já tenha tocado ou ainda vai tocar, que é sobre tudo aquilo que a gente guarda, tudo aquilo que a gente mantém conosco durante a nossa vida toda, né? E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar que tudo que você guarda, tudo que você compra e às vezes acumula, porque acumular é diferente de guardar, tem um impacto grande na forma como você vive sua vida, como você faz a gestão das suas emoções, como você planeja o futuro, muito mais do que você imagina? Você já conseguiu fazer essa relação entre as coisas, os espaços onde você vive, as coisas que você guarda e a sua capacidade de ação, a sua capacidade de foco? Vou te dar um tempo para você pensar sobre isso. Se você quiser, você até para esse áudio agora e pensa: será que o meu espaço, a forma como eu disponho os objetos, como eu guardo as coisas no meu espaço, está influenciando na forma como eu vivo a minha vida? Pensa aí. Porque a gente guarda muita coisa mesmo. Às vezes a gente nem tem noção da quantidade de coisas que a gente guarda. A gente guarda, objetos, roupas, livros, itens sentimentais. A gente guarda, e esse guarda aqui está um pouco entre aspas, mas você já vai entender. Compromissos, rotinas, hábitos, relacionamentos, contatos, conexões sociais e por aí vai. E aí eu fico pensando, e essa foi uma das motivações para gravar esse episódio de hoje, eu fico pensando no porquê. Por que a gente guarda tanta coisa ao longo da nossa vida? E aí, depois de pensar um pouco, eu cheguei a uma conclusão que eu divido em duas partes. A gente guarda muitas coisas por necessidade emocional e por pressão social. Dentro da necessidade emocional, eu coloco a necessidade de segurança, uma ligação nostálgica com as coisas que mantém a gente, de uma certa forma, presente em situações que a gente não vive mais, né? Às vezes a gente come por nostalgia, né? A gente come uma coisa que a gente sabe que não faz tão bem à nossa saúde, mas porque a avó fazia de uma determinada maneira e esse aspecto nostálgico faz com que a gente continue preservando aquela comida na nossa vida, mesmo sabendo que ela não faz muito bem. Ou seja, uma dificuldade de desapegar dessa nostalgia. Até porque essa nostalgia alimenta certas emoções. E outra razão também, ligada a essa necessidade emocional, é o medo de precisar da coisa no futuro. Isso pode ser até mais comum, né? Vou guardar porque pode ser que eu precise dessa madeira, dessa cartolina, dessa régua, né? Desse sofá, né? Quem fala régua fala coisas maiores, fala sofá e por aí por diante. E relativamente à pressão social, a gente compra coisas por consumismo, por comparação com os outros, porque é induzida a isso. E a publicidade tem assim um lado meio perverso, né, que é justamente fazer você comprar mesmo que você não precise, né? Isso existe. Então, quando eu parei para pensar no porquê que a gente acumula, eu cheguei a essas conclusões. A gente acumula, a gente guarda por uma necessidade emocional e por uma pressão social. E aí eu coloquei, né, dentro dessas duas gavetinhas, coisas diferentes. E depois disso, fiquei pensando também que esse acumular, esse guardar de coisas, ele gera muitos efeitos na gente, né? E como eu gosto de organizar aqui as minhas comunicações com você de forma objetiva e prática, para você me acompanhar no meu raciocínio, eu acho que eu consigo dividir em 3 momentos, 3 situações, talvez, os efeitos da acumulação ou de guardar muitos objetos na gente. E eu acho que os efeitos são de ordem física, mental e emocional. De ordem física, a gente pode... Física mesmo, né? Espaços, coisas, objetos, locais, né? A gente
O efeito da gente guardar muitas coisas que não têm função na nossa vida é ter espaços desorganizados, é uma dificuldade de encontrar coisas, e isso provoca um estresse visual, que não fica só pelo visual, não é? Porque a gente não tem uma divisão clara, não existe uma fronteira entre mente e corpo, né? Então, tudo aquilo que faz, que gera alimento para nossa mente, se reflete também no nosso corpo. Ou seja, estresse visual também pode, de alguma forma, afetar o seu corpo. No campo mental, acumular, guardar muitas coisas gera ansiedade, uma sensação de sobrecarga, uma dificuldade de focar, não é? E no campo emocional, muitas vezes, culpa, apego emocional desnecessário, estagnação e por aí vai. Já está provado, e a gente nem precisa ir muito longe para buscar as provas disso, e você já vai entender o que eu estou falando. Já está provado que espaços mais organizados, e eu gosto de chamar esses espaços mais organizados de espaços intencionais, onde você sabe o que você tem e onde estão as coisas, tendem a facilitar um monte de outros processos na vida da gente. E agora eu vou te dar o exemplo, que é o que prova tudo que eu estou falando. Me diz uma coisa, no dia em que você faz aquela faxina boa na sua casa, que você até resolve mudar alguns móveis de lugar, mudar a organização das coisas em casa, você não se sente melhor? Você não se sente mais bem disposta, mais feliz, com aquela sensação, e isso é muito interessante, de que você fez o que tinha que fazer? De que você está no caminho certo? Eu tenho sempre essa sensação. Todas as vezes que eu faço uma faxina na minha casa, eu penso, alinhei, sabe? É como se eu tivesse realinhado a minha bússola, pronto. Resetei, já posso começar de novo. E a gente está sempre recomeçando, né? Felizmente, que a gente tem sempre essa possibilidade de recomeçar. Mas me diz, pensa aí comigo. No dia da faxina, seja você que faz ou alguém que faz por você, você não tem uma relação mais amorosa com o seu espaço que reverbera também no seu coração, no seu corpo, no seu desejo de estar nesse espaço, de fazer algo gostosinho, de fazer uma comida boa, de ler um livro. Não é assim que acontece? E pensa numa coisa junto comigo. Você aí que sempre pede para que as coisas se transformem na sua vida, que o novo aconteça, que alguma coisa mude. Já parou para pensar que o novo só pode entrar na sua vida se ele encontrar espaço? Já parou para pensar nisso? Imagina agora que a novidade, o novo, a transformação que você quer, que você tanto pede por ela ao universo, bate na sua porta agora. E aí? Você teria espaço para ela entrar? É uma boa pergunta, não é? Que eu deixo para você responder aí no silêncio da sua meditação. Então eu queria te fazer um convite. E o convite é o seguinte: olha para o seu espaço em casa hoje. E não importa, viu, se você não tem a sua casa própria, se você não vive sozinha, não importa. O seu espacinho, aquilo que é seu dentro do lugar onde você vive. Você pode viver ainda com seus pais, você pode dividir apartamento ou casa com os amigos. Aquele espacinho que é só seu, o seu canto, tá? Olha para o seu canto hoje e começa a observar tudo que você tem e o meu convite é que você faça uma categorização dessas coisas que você tem da seguinte forma. Você vai categorizar em 3 categorias diferentes. Manter, ou seja, vai olhar e vai pensar tudo aquilo que você quer continuar tendo. Categoria 2, doar/vender, porque você pode, escolher uma das 2 hipóteses. E a terceira categoria, reciclar ou descartar. Então, repetindo resumidamente, olha para o seu canto, para o seu espaço e observa as coisas que você tem. Baseado nessa observação, faz uma divisão em categorias. Manter, categoria 1. Doar/vender, categoria 2. Reciclar ou descartar, categoria 3. Combinado? Isso já vai dar, assim, uma grande transformação aí no seu cantinho ou no seu espaço. Minha sugestão é que você comece com pequenos passinhos para que você evite 1, sobrecarga ou 2, frustração. E lembra de uma coisa, destralhar
que é justamente isso, olhar para as suas coisas e definir tudo aquilo que fica e o que sai, e por que fica e o porquê que sai. Destralhar é um ato de amor próprio. É como se você estivesse se permitindo viver de forma mais leve e consciente, e intencional. Bem, era isso que eu queria falar com você hoje. Você vai me ouvir ainda falar muito sobre esse assunto, o tema do destralhe, mesmo que eu não chame de destralhe. Se você ainda não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cris Dantas e esse é o podcast 10 minutos de cada vez. E aqui eu falo sobre vida intencional e como é que métodos, sistemas e ferramentas de organização nos ajudam a viver essa vida mais intencional. Eu espero que você volte para ouvir novos episódios. Até lá, cuide-se bem. Tchau!